Bom, Pedro, primeiro você disse que a Igreja Ortodoxa, na época que ela reuniu o cânon, ela estava em pleno acordo com o papado. Mas é bom lembrar que naquela época não existia apenas um papa. A Igreja Ortodoxa também tinha o seu papa. E foi desavença entre esses dois papas que fez a igreja se separar. Segundo, que a Bíblia, ela menciona a tradição oral, ela menciona. Não podemos negar que ela não menciona a tradição oral. Porém, como você mesmo disse, não existe nenhuma tradição oral que esteja fora do conceito bíblico. Então eu não entendo por que negar a só a escritura, negar que a Bíblia é a única regra de fé, sendo que vocês não usam nenhuma tradição oral que não esteja na Bíblia. Ou seja, se vocês não usam nenhuma tradição oral que não esteja na Bíblia, logo a Bíblia é suficiente. Simples assim. Porque Tertuliano e Jerônimo deram uma lista de tradições orais que não foram encontradas na Bíblia. Tertuliano em De Corona e Jerônimo, Diálogo contra os Luciferianos. Tertuliano chegou a afirmar que muitas práticas ensinadas por ele não tinham base bíblica, sendo sustentadas apenas pela tradição oral. Por exemplo, batizar por imersão 3 vezes, dando ao batizado um pouco de leite e mel, então proibindo a pessoa de tomar banho por uma semana. Até mesmo o trabalho aos domingos foi proibido, e o sinal da cruz era feito na testa. Jerônimo, seguindo Tertuliano, disse que essas observâncias são derivadas da tradição e têm adquirido até mesmo autoridade de lei escrita. Nossa pergunta vou nem te fazer a pergunta agora, vou te dar alguns exemplos aqui, né? Como eu já te dei, trabalhar aos domingos, não tomar banho por uma semana depois do batismo, beber leite e mel depois do batismo, batizar imergindo o fiel por 3 vezes na água, negar o diabo antes do batismo. Se essas tradições orais não são seguidas pela Igreja Católica porque elas não estão na Bíblia, então o que adianta ter a tradição oral? Se todas as doutrinas de tradição oral de vocês são bíblicas. Eu não vejo por que negar a sola escritura. Se a lista de tradição orais que vocês tinham, que não tem base bíblica, vocês não usam. Então a pergunta que fica se ambas as igrejas católica e ortodoxa seguem exatamente a verdadeira tradição oral apostólica, porque cada uma diz por si que é a igreja verdadeira, a igreja católica romana diz que é, e a igreja ortodoxa também, como podem ensinar doutrinas tão diferentes a ponto de uma não se comunicar com a outra e se excomungando mutuamente? Bom, Leandrão, você disse muitas coisas, mas mesmo assim não disse nada. Vou explicar. Primeiro que você não disse sobre a tradição farisaica que eu mesmo expliquei. Você também não respondeu a minha pergunta. E sobre as igrejas ortodoxas, bom, naquela época, as igrejas ortodoxas, a Igreja Católica Ortodoxa só separou em 1054. E quando aconteceu em 383, se eu não me engano, o Concílio de Hipona, estava muito longe ainda das igrejas ter a divergência. E quando teve a divergência, por causa dos dois líderes das duas igrejas, do jeito que você falou. Mas só em 1054, quando teve o primeiro cânon bíblico, estava longe disso acontecer. Bom, o senhor ainda não me respondeu. A Bíblia ensina e recomenda a tradição. Como é que ela poderia ser contrária? Como é que ela poderia ser negada pela tradição? Outra refutação que eu fiz e que o senhor não respondeu. Eu falei que se a tradição viesse dos apóstolos, os apóstolos tinham o Espírito Santo, tinha a presença de Deus até o fim do mundo, com a sua sucessão, como é que não seria plausível imaginar que a tradição seja inerrante, já que é vindo dos apóstolos, e os apóstolos tenham a intercessão de Jesus Cristo no seu trabalho. Bom, você disse também várias coisas sobre a sola escritura, mas quando a gente entende, como eu já disse na outra refutação, que a sola escritura está subentendida, precisa de um corpo dogmático para entendê-la. Segundo a sola escritura,
ela é, ela é única no sentido que todo mundo pode entendê-la. Porém, hoje existe mais de 26 mil, que não é pouco, 26 mil denominações. Hoje eu já não sei porque esse Conselho Mundial das Igrejas, que fez essa pesquisa, é de 2003. Hoje já deve existir muitas outras mais. Existia 26 mil denominações, baseada na Sola Escritura. Saindo da Sola Escritura que todo mundo tem o poder, tem a unção do Espírito Santo de definir a Bíblia conforme ela realmente é, mas cada um tem seu entendimento, cada igreja tem seu entendimento. Como é que isso poderia ser possível, já que existe apenas uma igreja? Enquanto em Mateus 16, 17 e 18, Jesus fala, em ti edificarei a minha igreja, ele fala no sentido singular, ou seja, somente uma, e no sentido próprio, que a igreja é dele. Então, não existe várias igrejas. Hoje o protestantismo está dividido em várias denominações, cada um com seu entendimento, cada um com sua doutrina. Como é que então poderia isso ser fruto do Espírito Santo, já que o Espírito Santo é apenas um, e claro, com somente entendimento? Você disse também, se ambas as igrejas ortodoxas e católicas seguem as tradições orais, porque elas têm doutrinas diferentes? Bom, você também disse quando perguntou se a igreja católica é a igreja de Cristo, como é que ambas podem ser divergentes? Bom, isso, amigo, isso é normal de todas as religiões cristãs. Todas pensam que elas são de Cristo. A protestante batista pensa que é de Cristo, a adventista pensa que é de Cristo, o universal do reino de Deus pensa que é de Cristo. Todas vão dizer que são a igreja de Cristo. A questão é, se as igrejas católicas e as ortodoxas se divergem, e o seu canon não é o mesmo. A questão do canon não ser o mesmo, a igreja ortodoxa mudou o canon dela assim que ela divergiu da igreja católica. Ou seja, a igreja católica não pode responder por atitudes de outra igreja. Você quer que a igreja católica se responsabilize pelas mudanças que as ortodoxas fez? Não tem como. Se a igreja ortodoxa diz que é a igreja que tem a tradição dos apóstolos, porém tem que ver se as tradições dos apóstolos corroboram junto com a Bíblia. Eu vou ser sincero, não sou estudioso da igreja ortodoxa, isso eu não posso dizer. Mas eu poderei dizer com toda certeza que a igreja católica não pode responder com as atitudes da igreja. A igreja católica não pode responder pelas atitudes da igreja ortodoxa. Bom, não farei mais perguntas, mas deixarei uma reflexão. Bom, a igreja ortodoxa ensina temos apenas um Espírito Santo que rege todos nós cristãos. Mas a igreja protestante há divisões, mais de 26 dominações. Pensa com vocês mesmos, a Sola Escritura é algo bom para a religião? É algo que unifica? É algo que traz para perto de Cristo? Sendo que ela ocasiona divisão, contrariando os princípios bíblicos que eu já dei, contrariando a tradição que é bíblico e deixando contrariar pela própria Bíblia, que é algo que a igreja não deixa.